O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 72. Avô para Sakra sobre regiões alcançadas por doar vacas. Yudhishthira disse: Tu, ó avô, me falaste sobre o tópico da doação de vacas ao falares do Rishi Nachiketa. Tu também falaste implicitamente, ó Upujante, sobre a eficácia e preeminência daquele ato. Tu também me falaste, ó avô de grande inteligência, do caráter extremamente aflitivo da calamidade que aconteceu ao rei Riga de grande alma por causa de um único erro dele. Ele teve que morar por um longo tempo em Dvaravati, na forma de um imenso lagarto, e como Krishna se tornou a causa de sua salvação daquela situação miserável. Eu tenho, no entanto, uma dúvida. Ela é sobre o assunto das regiões das vacas. Eu desejo saber, em detalhes, acerca daquelas regiões que estão reservadas para a residência das pessoas que fazem doações de vacas. Bhishma disse. Em relação a isto é contada a velha narrativa da conversa entre aquele que surgiu do lótus primevo e aquele que realizou uma centena de sacrifícios. Sakra disse: Eu vejo, ó avô, que aqueles que são residentes da região das vacas transcendem por sua resplandecência a prosperidade dos habitantes do céu e os preterem, como seres de uma posição inferior. Isto criou uma dúvida em minha mente. De que tipo, ó santo, são as regiões das vacas? Conte-me tudo acerca delas, ó impecável. Na verdade, qual é a natureza daquelas regiões que são habitadas por doadores de vacas? Eu desejo saber isto. De que tipo são aquelas regiões? Quais frutos elas trazem? Que é o objeto mais elevado lá ao qual os habitantes daquele local conseguem ganhar? Quais são suas virtudes? Como também homens, livres de todo tipo de ansiedade, conseguem ir para aquelas regiões? Para qual período o doador de uma vaca desfruta dos resultados que são produzidos por sua doação? Como as pessoas podem fazer doações de muitas vacas e como elas podem fazer doações de poucas vacas? Quais são os méritos vinculados à doação de muitas vacas e quais são aqueles que se vinculam à doação de poucas somente? Como também as pessoas se tornam doadoras de vacas sem doarem alguma vaca em realidade? Diga-me tudo isto. Como alguém fazendo doações de até muitas vacas, ó o Senhor pujante, se torna igual a alguém que fez doação de somente poucas vacas? Como também alguém que faz doações de poucas vacas consegue se tornar igual a alguém que fez doações de muitas vacas? Qual tipo de dakshina é considerado como notável por preeminência na questão das doações de vacas? Cabe a ti, ó santo, discursar para mim sobre tudo isso de acordo com a verdade. Capítulo 73. Avô responde para Sakra. O avô disse: As perguntas que tu me fizeste a respeito das vacas, começando com sua doação, são de tal maneira que não há ninguém mais nos três mundos, alto de 100 sacrifícios, que poderia fazê-las. Há muitos tipos de regiões, ó Sakra, as quais são invisíveis até para ti. Aquelas regiões são vistas por mim, ó Indra, como também por aquelas mulheres que são castas e que são ligadas somente a um marido. Rishis praticantes de votos excelentes, por meio dos seus atos de virtude e piedade, e brahmanas de almas justas, conseguem se dirigir a elas até mesmo em suas formas carnais. Homens que são cumpridores de votos excelentes contemplam aquelas regiões que parecem com as criações brilhantes dos sonhos, ajudados por suas mentes purificadas e por aquela emancipação temporária, a qual sucede a perda da consciência do corpo. Quanto à consciência do corpo é perdida em yoga ou samadhi, uma emancipação temporária ou moksha se sucede. Homens com mentes purificadas contemplam em tais momentos aquelas regiões de felicidade suprema às quais o orador se refere. Tal felicidade, naturalmente, é a felicidade do próprio Brahma. Ouça-me, ó alto de 1000 olhos, enquanto eu te digo quais são os atributos dos quais aquelas regiões são dotadas. Lá a própria passagem do tempo está suspensa. Decrepitude não existe lá, nem fogo o qual é onipresente no universo. Lá o menor mal não ocorre, nem doença, nem fraqueza de qualquer tipo.
As vacas que vivem lá, ó Vasava, obtêm a realização de todos os desejos os quais elas nutrem em seus corações. Eu tenho experiência direta do que eu te digo. Capazes de ir a todos os lugares à vontade e realmente se dirigindo de lugar em lugar com facilidade, elas desfrutam da realização de desejo após desejo conforme eles surgem em suas mentes. Lagos e tanques e rios e florestas de diversas espécies, e mansões e colinas e todos os tipos de objetos encantadores, isto é, para todas as criaturas, são vistos lá. Não há região de bem-aventurança que seja superior a alguma destas das quais eu falo. Todos aqueles mais importantes dos homens, ó Sacra, que são bondosos para todas as criaturas, que suportam tudo, que são cheios de afeição por todas as coisas, que prestam obediência respeitosa para seus preceptores, e que estão livres de orgulho e vaidade, se dirigem para aquelas regiões de felicidade suprema. Aquele que se abstém de todos os tipos de carne, que possui um coração purificado, que é dotado de virtude, que adora seus pais com reverência, que é dotado de veracidade em palavras e conduta, que auxilia os brahmanas com obediência, que é impecável em conduta, que nunca se comporta com raiva com as vacas e com os brahmanas, que está dedicado à realização de todos os deveres, que serve seus preceptores com reverência, que é dedicado sua vida inteira à verdade e à caridade, e que é sempre perdoador com respeito a todas as transgressões contra ele mesmo, que é gentil e autocontrolado, que é cheio de reverência pelas divindades, que é hospitaleiro com todos os convidados, que é dotado de compaixão. Na verdade, aquele que é adornado com todas estas qualidades, consegue chegar à eterna e imutável região das vacas. Aquele que é maculado com adultério não vê tal região. Nem aquele que é um assassino de seu preceptor. Nem aquele que fala falsamente ou se entrega a jactâncias inúteis. Nem aquele que sempre disputa com outros. Nem aquele que se comporta com hostilidade em direção aos brahmanas. De fato, aquele indivíduo perverso que é maculado por semelhantes falhas fracassa em obter até uma visão daquelas regiões de felicidade. Também aquele que fere seus amigos. Também aquele que é cheio de fraude. Também aquele que é ingrato. Também aquele que é um trapaceiro. Também aquele que é desonesto em conduta. Também aquele que é um zombador da religião. E também aquele que é um assassino de brahmanas. Tais homens são incapazes de contemplar até em imaginação a região das vacas, que é a residência somente daqueles que são de ações justas. Eu te disse tudo sobre a região das vacas em detalhes precisos, ó chefe das divindades. Ouça agora, ó alto de 100 sacrifícios, o mérito que é daqueles que são dedicados a fazer doações de vacas. Aquele que faz doações de vacas depois de comprá-las com riqueza obtida por herança ou adquirida legalmente por ele, alcança, como resultado de tal ação, muitas regiões de bem-aventurança inesgotável. Aquele que faz uma doação de uma vaca tendo-a adquirido com riqueza obtida nos dados, desfruta de felicidade, ó Sacra, por 10.000 anos de extensão celeste. Aquele que adquire uma vaca como sua parte da riqueza ancestral é citado como adquirido legitimamente. Tal vaca pode ser doada. Aquele que faz doações de vacas assim adquiridas alcança muitas regiões eternas de bem-aventurança que é inesgotável. Aquela pessoa que, tendo obtido uma vaca de presente faz uma doação dela com um coração puro, consegue sem dúvida, ó marido de Sachi, alcançar regiões eternas de beatitude. Aquela pessoa que, com sentidos controlados fala a verdade desde o seu nascimento, até a hora de sua morte, e que tolera tudo nas mãos de seu preceptor e dos brahmanas, e que pratica o perdão, consegue alcançar um fim que é igual àquele das vacas. Aquelas palavras que são impróprias, ó marido de Sachi, nunca devem ser dirigidas a um brahmana. Uma pessoa não deve, além disso, nem mesmo na própria mente, fazer uma injúria para uma vaca. Alguém deve, em sua conduta, imitar a vaca, isto é, nunca pensar no dia seguinte e nunca acumular nada para uso futuro, e mostrar compaixão em direção à vaca. Ouça, ó Sacra, quais são os frutos que vêm a ser daquele que é devotado ao dever da verdade. Se tal pessoa dá de graça uma única vaca, aquela única vaca se torna igual a 1000 vacas.
Se um kshatriya, possuidor de tais qualificações, faz uma doação de uma única vaca, seu mérito se torna igual àquele de um brahmana. Aquela única vaca, saiba, ó Sakra, a qual tal kshatriya dá de graça, se torna uma fonte de tanto mérito quanto a única vaca que um brahmana dá de graça sob circunstâncias similares. Esta é a conclusão segura das escrituras. Se um Vaisya, possuidor de habilidades parecidas, faz uma doação de uma única vaca, aquela vaca se torna igual a 500 vacas, em relação ao mérito que ela produz. Se o Sudra dotado de humildade faz uma doação de uma vaca, tal vaca será igual a 125 vacas, em relação ao mérito que ela produz. Dedicado a penitências verdade, competente, nas escrituras e todas as ações, por serviços respeitosos prestados para seu preceptor, dotado de generosidade de disposição, dedicado ao culto das divindades, possuidor de uma alma tranquila, puro, em corpo e mente, iluminado, cumpridor de todos os deveres, e livre de todo tipo de egotismo, aquele homem que faz uma doação de uma vaca para um brahmana, certamente obtém grande mérito por aquela ação dele, isto é, a doação, de acordo com os ritos apropriados, de uma vaca produtora de leite abundante. Então, uma pessoa, com devoção sincera, praticante da verdade e dedicada a servir humildemente seu preceptor, deve sempre fazer doações de vacas. Ouça, ó Sakra, qual é o mérito daquela pessoa que, estudando devidamente os Vedas, mostra reverência pelas vacas, que sempre fica contente à visão de vacas, e que, desde seu nascimento sempre inclinou sua cabeça para as vacas. O mérito que se torna de alguém por realizar o sacrifício Rajasuya, o mérito que se torna de alguém por fazer presentes de pilhas de ouro, aquele grande mérito é adquirido por uma pessoa que mostra tal reverência pelas vacas. Rishis justos e pessoas de grande alma coroadas com sucesso têm dito isso. Dedicado à verdade, possuidor de uma alma tranquila, livre de cupidez, sempre sincero em palavras, e se comportando com reverência para com as vacas com a firmeza de um voto, o homem que, por um ano inteiro, antes de ele mesmo comer qualquer alimento, regularmente oferece algum alimento para as vacas, ganha um mérito, por tal ação, da doação de 1000 vacas. Aquele homem que faz somente uma refeição por dia e que dá a quantidade inteira da sua outra refeição para as vacas, na verdade, aquele homem que reverencia as vacas dessa maneira com a firmeza de um voto e demonstra tal compaixão por elas desfruta por 10 anos de felicidade ilimitada. O homem que se limita a somente uma refeição por dia e com a outra refeição economizada por algum tempo compra uma vaca e faz um presente dela, para um brahmana, ganha, através daquele presente, alto de 100 sacrifícios, o mérito eterno que se atribui à doação de tantas vacas quanto os pelos que existem no corpo daquela única vaca assim doada. Estas são declarações a respeito do mérito que os brahmanas adquirem por fazerem doações de vacas. Escute agora os méritos que os kshatriyas podem ganhar. É dito que um kshatriya, por comprar uma vaca dessa maneira e fazer uma doação dela para um brahmana, obtém grande bem-aventurança por 5 anos. Um Vaisya, por tal conduta, obtém só a metade do mérito de um kshatriya, e um Sudra, por tal conduta, ganha a metade do mérito que um Vaisya ganha. O homem que vende a si mesmo e com o lucro disso compra vacas e as doa para brahmanas, desfruta de felicidade no céu por um período tão longo quanto vacas são vistas na terra. É dito, ó altamente abençoado, que em cada pelo de tais vacas que são compradas com os lucros obtidos por vender a si mesmo há uma região de bem-aventurança inesgotável. O homem que, tendo obtido vacas por meio de batalha faz doações delas, para brahmanas, adquire tanto mérito quanto aquele que faz doações de vacas depois de ter comprado as mesmas com os lucros da venda de si mesmo. O homem que, na ausência de vacas, faz uma doação de uma vaca feita de sementes de gergelim, enquanto controla seus sentidos, é resgatado por tal vaca de todo tipo de calamidade ou infortúnio. Tal homem se diverte em grande felicidade. A mera doação de vacas não é repleta de mérito. As considerações de recebedores dignos, de tempo, da espécie das vacas, e do ritual a ser observado, devem ser atendidas. Deve-se averiguar o momento apropriado para fazer uma doação de vacas.
Deve-se também averiguar as qualificações distintivas de ambos, dos brahmanas e das próprias vacas, as quais serão doadas. Vacas não devem ser dadas para alguém em cuja residência elas provavelmente sofrerão por causa do fogo ou do sol. Alguém que é rico em saber védico, que é de linhagem pura, que é dotado de uma alma tranquila, que é dedicado à realização de sacrifícios, que teme o cometimento de pecado, que possui conhecimento variado, que é compassivo para com as vacas, que é gentil em comportamento, que fornece proteção para todos que a procuram dele, e que não tem meios de sustento designados para ele, é considerado como uma pessoa apropriada para receber uma doação de vacas. Para um brahmana que não tem meios de sustento, para ele enquanto ele está extremamente aflito por falta da comida, em uma época de fome, por exemplo, para propósitos de agricultura, para uma criança nascida em consequência do Homa, para os propósitos de seu preceptor, para o sustento de uma criança nascida, pelo método comum, uma vaca deve ser dada. Na verdade, a doação deve ser feita em uma hora apropriada e em um lugar apropriado. Ascetas às vezes criavam filhos sem a intervenção de mulheres e somente pela eficácia do Homa. Em tais momentos as pessoas deviam fazer presentes de vacas para tais pais. Aquelas vacas, ó sacra, cujas disposições são bem conhecidas, as quais foram obtidas como honorários por conhecimento, ou que foram compradas em troca de outros animais, tais como cabras, ovelhas, etc. Ou que foram ganhas pela destreza de braços, ou obtidas como dote de casamento, ou que foram adquiridas por serem resgatadas de situações de perigo, ou que, incapazes de serem mantidas por seus donos pobres, foram transferidas para a casa de outros para manutenção cuidadosação, por tais razões, consideradas como objetos apropriados de doação. Aquelas vacas que são fortes de corpo, que têm boas disposições, e que emitem uma fragrância agradável, são aprovadas na questão de doações. Como Ganga é o principal de todos os rios, assim mesmo uma vaca capila é o principal de todos os animais da raça bovina. Abstendo-se de todo alimento e vivendo somente de água por 3 noites, e dormindo pelo mesmo período sobre a terra nua, uma pessoa deve fazer doações de vacas para brahmanas depois de tê-los agradado com outros presentes. Tais vacas, livres de todas as imperfeições devem, ao mesmo tempo, estar acompanhadas por bezerros saudáveis que não foram desmamados. Tendo feito o presente, o doador deve viver pelos próximos 3 dias em sucessão de alimento consistindo somente em produtos da vaca. Por doar uma vaca que é de boa disposição, que se permite ser ordenhada tranquilamente, que sempre produz bezerros vivos e robustos, e que não foge da residência do dono, o doador desfruta de bem-aventurança no mundo seguinte por tantos anos quanto os pelos que existem no corpo dela. Similarmente, por doar para um brahmana um touro que é capaz de carregar carga pesada, que é jovem forte e dócil, que leva tranquilamente a canga do arado, e que é possuidor de tal energia que é suficiente para ser submetido até a um grande trabalho, uma pessoa alcança regiões tais como as que são daquele que doa 10 vacas. Aquela pessoa que resgata vacas e brahmanas, do perigo, na selva, ó caúsica, vem a ser ela mesma resgatada de todos os tipos de calamidade. Ouça qual é seu mérito. O mérito que tal homem adquire é igual ao mérito eterno de um sacrifício de cavalo. Tal pessoa obtém qualquer fim que ela deseje na hora da morte. Muitas regiões de felicidade, de fato, qualquer felicidade que ele cobiça em seu coração, se tornam obteníveis por ele por causa de tal ação dele. Na verdade, tal homem, permitido pelas vacas, vive honrado em todas as regiões de bem-aventurança. Aquele homem que segue as vacas todos os dias nos bosques, enquanto ele mesmo subsiste de grama e esterco de vaca e folhas de árvores, seu coração livre do desejo de resultado, seus sentidos retraídos de todos os objetos impróprios e sua mente purificada de toda escória, aquele homem, alto de 100 sacrifícios, vive em alegria e livre do domínio do desejo na minha região ou em qualquer outra região de felicidade que ele deseje, na companhia das divindades. Capítulo 74. Punição por matar vacas. Indra disse: eu desejo saber, ó avô, qual é o fim que é alcançado por quem rouba uma vaca conscientemente ou que vende uma por motivos de cobiça.
O avô disse: ouça quais são as consequências que alcançam aquelas pessoas que roubam uma vaca para matá-la para se alimentar ou para vendê-la por riqueza, ou para fazer uma doação dela para um brahmana. Aquele que, sem ser detido pelas restrições das escrituras, vende uma vaca, ou mata uma, ou come a carne de uma vaca, ou aqueles que, por causa de riqueza, permitem que uma pessoa mate vacas, todos estes, isto é, aquele que mata, aquele que come, e aquele que permite a matança, apodrecem no inferno por tantos anos quantos os pelos que há no corpo da vaca assim morta. Autos de grande pujança, aqueles erros e aqueles tipos de falhas que são citados como vinculados a alguém que obstruiu o sacrifício de um brahmana, são considerados como vinculados à venda e ao roubo de vacas. O homem que, tendo roubado uma vaca, faz uma doação dela para um brahmana, desfruta de felicidade no céu como a recompensa da doação, mas sofre a miséria no inferno pelo pecado de roubo por um período igualmente longo. Ouro é considerado como constituindo dakshina, autos de grande esplendor, nas doações de vacas. De fato, o ouro tem sido citado como o melhor dakshina em todos os sacrifícios. Por fazer uma doação de vacas, uma pessoa é citada como resgatando seus antepassados até o 7º grau, como também seus descendentes até o 7º grau. Por doar vacas com dakshina de ouro, alguém resgata seus antepassados e descendentes do dobro do número. O presente de ouro é o melhor dos presentes. O ouro é, além disso, o melhor dakshina. O ouro é um grande purificador, ó sacra, e é, de fato, o melhor de todos os objetos purificadores. Alto de 100 sacrifícios, o ouro é considerado como o santificador da linhagem inteira daquele que o doa. Eu assim, alto de grande esplendor, te falei de dakshina em resumo. Bhishma disse: isto mesmo foi dito pelo avô para Indra, ó chefe da linhagem de Bharata. Indra o comunicou para Dasarata, e Dasarata por sua vez para seu filho Rama. Rama da linhagem de Ragu comunicou para seu caro irmão Lakshmana de grande renome. Enquanto residia nas florestas, Lakshmana o comunicou para os rishis. Ele então passou de geração para geração, pois os rishis devotos rígidos o mantiveram entre eles mesmos, como também os reis justos da terra. Meu preceptor, ó Yudhishthira, o comunicou para mim. Aquele brahmana que o recita todos os dias nas reuniões de brahmanas, em sacrifícios ou em doações de vacas, ou quando duas pessoas se encontram, alcança após a morte muitas regiões de felicidade inesgotável, onde ele sempre reside com as divindades como seus companheiros. O santo Brahman, o Senhor Supremo, falou dessa maneira para Indra sobre o assunto das vacas.